Alô, Darcy de Moraes Seixas, minha queridíssima tia Darcy. Que felicidade ter você conosco aqui. Muito bem-vinda à Maratona Fest das Casas André Luiz. Estou muito, muito contente. Meu coração está enorme aqui, tia, de recebê-la aqui conosco. Eu também agradeço, porque além de querer muito bem você, Carlos André Luiz, para mim, é o primórdio dos trabalhos para pessoa deficiente, a quem eu tenho ligação há 64 anos. De modo que, antes de existir a PAI, onde eu trabalhei sempre, já existia Casa André Luiz. Então, é um trabalho que me alegra de poder estar também com eles, viu? Casas André Luiz fazem um trabalho muito bom há muito tempo. Naquele começo, que não existia, ninguém falava da deficiência, eles já trabalhavam com isso. Que delícia, coisa boa. E aí já entra no nosso assunto. Você acabou de falar, 64 anos. Você, para quem está nos ouvindo, não nos conhece, né, tia? Eu tenho dois primos que têm deficiência intelectual, a Márcia e o Moacir. Você teve 4 filhos, não é? 2 deles com deficiência intelectual. Então você, há mais de 60 anos, está nessa lida, nesse dia a dia, justamente sobre essa história toda que eu queria conversar com você um pouquinho. A sua experiência como mãe, né, muito importante, e também como pedagoga, que ajudou tantos anos a APAE, aí raciocinou sobre a deficiência e tal. E começa me contando um pouquinho, tia, como é que foi? Por que Márcia e Moacir adquiriram, por assim dizer, deficiência intelectual e os irmãos não? Certo. Ale, você sabe que o tio Nelson era médico formado pela USP. E no curso, se formou em 1952. E ele conta que no curso dele nunca se falou em deficiências e muito menos em uma ajuda para minorar o problema. De modo que quando eu tive meus deficientes, a gente não sabia o que era. Então, eu estava esperando a Márcia para nascer em abril, e ela foi nascer em março, com 8 meses, depois do meu obstetra fazer uma massagem na minha barriga, que resultou numa... A placenta descolou parcialmente e ficou necrosada. E com isso ela nasceu de 8 meses e depois a gente notou a deficiência mental. Depois disso eu mudei, lógico, de obstetra, tive outros 2 filhos e também parto normal, sem problema nenhum. E o 4º filho, Moacir, ele teve a mãozinha para fora, foi dado uma pequena tratamento para ele, nasceu depois em parto normal, roxinho, e que dê o tubo de oxigênio da sala de parto não existia, não estava. A madre, que no momento estava lá na Santa Casa, saiu correndo pela Santa Casa inteira à procura do oxigênio. Mas foram alguns minutos que lesionaram o cérebro dele, e daí também havendo a paralisia cerebral. Então, você veja, 2 casos de problemas, 2 casos no meio, sem problema nenhum. Mônica e Murilo são 2º e 3º filhos. Hoje, uma é engenheira, o outro é arquiteto, muito bons profissionais, excelentes filhos, excelentes irmãos. Então, era para esses 2 virem no meu lar. Então, no começo, a gente não sabia do que se tratava. Há mais de 3, 4 meses, não sustentava a cabecinha. Então, ela foi levada para São Paulo, num neurologista famoso, mediu a cabecinha e disse: não, Nelson, não é nada, isso aqui é falta de... Não vai curar tudo isso, não tem nada, não tem problema nenhum. Só que passaram-se os meses, não firmava a cabeça, não sentava, e a gente, então, procurou um massagista do clube de futebol da cidade para fazer massagens nela. Porque, naquela época, Ale, em Rio Preto e no Brasil inteiro, não existiam técnicos. Aqui na cidade não tinha psicólogo, não tinha fisioterapeuta, não tinha nada. E esses profissionais que não tínhamos foi objeto de uma preocupação dos presidentes das APAES em conversar com o governador da época, pedindo que as faculdades estaduais tivessem uma programação maior com esses técnicos APAES precisavam. Claro. Porque então,
uma série de coisas foram acontecendo na nossa vida. A Ou Cia seja, nasceu. tem uma diferença muito grande, né, tia, da década de 50, 60, quando eles nasceram, para hoje. E o tio Nelson, como você disse, médico, né, pai de duas pessoas com dificuldade intelectual, acabou se elegendo deputado federal constituinte, né, na Constituição de 88. E me parece que ali o tio Nelson atuou arduamente para colocar algumas coisas na Constituição que beneficiassem não apenas os deficientes intelectuais, mas também os deficientes físicos, né? De ordem. Porque nós Como? começamos a viver num outro mundo. Porque quando surgiu a PAI, meu marido foi primeiro presidente, depois presidente da Federação Nacional das APAES. Nossa APAE, em 1964, foi a 12ª do Brasil. Hoje existem mais de 2.000. Você veja a diferença do trabalho. Claro. Mas o interessante também, Ale, é que na ocasião da 64, governava o mundo, Estados Unidos e França, e tanto o De Gaulle como o Kennedy tinham parentes deficientes mentais e eles já tratavam do assunto. Isso aqui Olha, facilitou muito o trabalho de deficiente no mundo inteiro. que interessante, Então, tia. é interessante, sim. E nós, os primeiros presidentes das APAES, todos nós éramos pais de filhos mais ou menos da idade da Márcia e do Moacir, e nenhum de nós aceitaria deixar nosso filho no fundo do quintal. Claro. Eram nossos filhos. Então, foi uma época assim, de uma troca de experiências muito grande. Mas você comentou E comigo, também, tia, que nessa época as pessoas não, parece que tinham um certo, eu lembro disso também, um certo receio, não se mostrava muito excepcional, ficava em casa, né? Como é que era em Rio Preto? Rio Preto é uma cidade grande, naquela época já era grande, mas no interior de São Paulo, eu imagino que você tenha tido dificuldades com isso, não? nós não, porque nós saímos com os nossos filhos. Bárbaro, Entendeu? claro. Para todo mundo. A Márcia e o Moacir são deficientes mentais, não tem problema, são nossos filhos. Mas quando nós quisemos fazer uma pequena escolinha, com divisão do gasto pelos pais, procuramos outros deficientes mentais e não encontramos. E meu marido dizia, ué, mas só nós que temos? Depois, quando surgiu a PAI, quando surgiu assim, uma abertura maior do assunto, é que surgiram de todos os cantos os deficientes. E, ao mesmo tempo, nós tomamos conhecimento de famílias muito poderosas financeiramente, que escondiam os seus filhos. Então, nem dizia que existia. Então, você veja, foi uma época assim, muito primária, muito primitiva. E eu lembro que na PAI, eu fui orientadora pedagógica por 18 anos, algumas mães me diziam, dona Leslie, eu tenho vindo para a PAI com minha filha no colo e todo mundo olha de jeito tão esquisito. E outra mãe, dona Leslie, eu levo minha filha na igreja, mas ela vai entrando, falando alto, dando pisada, e todo mundo vira para olhar minha filha e eu fico desajeitada. E a minha resposta, conte para eles que os seus filhos são deficientes, estão na PAI. Porque tudo que a gente não conhece, a gente olha com estranheza. A hora que a gente sabe o que está acontecendo, acaba essa estranheza. Então, Perfeito. hoje, você vê que a palavra deficiente é falada, só que agora mudaram o nome, cada época é um nome. Retardado, deficiente, agora é especial. Mas, Ale, de qualquer forma, qualquer nome que seja, é Márcia e Moacir, filhos queridos. Claro. E, para mim, o nome que quiserem dar não me afeta. Eu me sinto constrangida de dizer são retardados mentais, deficientes mentais, são, seja lá o nome que for, não me interessa. E não é problema para mim. Não, o que eu acho é isso, que a existência do deficiente mental na minha vida me fez modificar. Porque, Ale, eu quero que meus filhos sejam aceitos e sejam respeitados. Claro. Então, eu tenho que aceitar e respeitar todo mundo. Então, veja que a deficiência mental nos ajuda a melhorar a nossa visão do mundo. Olha só. Pode ser muito mais abrangente. Agora, falando de outras
situações que são constrangedoras, não é? Mas eu acho que a gente tem que falar e não sentir que o negro é diferente, o gordo é diferente, nada é diferente. Todos nós somos humanos, filhos do mesmo pai, que nos ama da mesma forma. Claro. Então, filhos deficientes, se nós quisermos, nós vamos crescendo também, Ali. Nós temos uma outra visão muito melhor do mundo, viu? Uhum, uhum. Você falou isso, me lembrou outra coisa, tia. Eu devia ter, sei lá, meus 12 anos por aí. Murilo, meu primo, seu filho, devia ter uns 16. E eu passei férias na sua casa, em Rio Preto. E nós fomos num dos clubes que vocês eram sócios, um clube muito chique, bonito, em Rio Preto, tal, super bacana. E Moacir foi conosco. E Moacir excepcional, tal. E Moacir falava alto, andava com mais dificuldade e tal. E Murilo o levou, fomos nós três. Eu lembro de, na piscina, Murilo super tranquilo com o irmão ali, daquele jeito que ele é, fazendo a fala que ele faz, tudo. E me chamou muita atenção, tia, pré-adolescente, eu adolescente, Murilo ainda adolescente, que é uma fase que você tem muita vergonha de tudo, né? Murilo tranquilíssimo. Para mim, aquilo foi uma aula que hoje, passados 50 anos, eu lembro ainda, né? Eu estranhei, primeiro fiquei muito orgulhoso de meu primo, né? E como é que isso aconteceu? Para Murilo e Mônica, foi tranquilo, os irmãos com a excepcionalidade? Olha, Ale, sempre eu dizia para todos os quatro, juntos, Márcia e Moacir entendendo menos, mas Deus mandou os quatro para nossa casa com algum motivo. Então, que éramos os quatro iguais. E eu lembro quando o Murilo tinha mais ou menos 8 anos, que eu senti que ele estava com vergonha dos irmãos. Eu o chamei e disse, olha, filho, tem muito pai que tem vergonha dos filhos. Isso é uma fase. Então, quando você não quiser agora estar sempre junto com os irmãos, não tem problema. Isso vai passar. E daí passou. Ele foi crescendo, foi sentindo que eram irmãos queridos e tratados da mesma forma. E o que me chama muito a atenção, olha, quando o Murilo estava na faculdade, ele trazia amigos para passar uns dias em casa. E depois de um desses amigos, depois de algumas vezes que veio, disse, dona Darcy, eu tinha receio de como é que eu ia tratar os irmãos do Murilo. Mas foi tão fácil. Moacir me conquistou, porque eu fui lá em julho, estava frio, eu comentei que eu não tinha levado agasalho. Quando eu vi, Moacir veio do quarto dele com uma malha de lã e disse, tá. Belezinha, que graça. Eu que tenho vários parentes deficientes mentais, que nenhum vive com a família, são levados embora para São Paulo, ficam internados. Agora eu senti que a gente pode conviver em família com eles. Então, eu senti que a vida deles propiciou a aprendizagem de muita gente, viu, Ali? Que beleza, tia, que beleza. Deixa eu voltar um pouquinho na questão da Constituição, tia. Você falou do comecinho, né? Os dois sofreram falta de oxigenação na hora do parto. O Moacir foi uma infelicidade ainda maior, porque poderia, talvez, quem vai saber, mas se tivesse oxigênio ali, que não tinha. E você comentou comigo outro dia que hoje mudou. Hoje há a obrigação de um neonatologista junto do parto, né? Várias coisas aconteceram a partir da Constituição de 88, que meu querido tio Nelson Seixas participou e foi ativo nisso. Eu queria que você comentasse um pouco isso. O que hoje, que ganhos foram esses? Bom, eu vou dizer para você, o trabalho com a pessoa deficiente abriu muita coisa boa para a pessoa normal, começando com Maria Montessori na Itália, que fez todo o trabalho dela para a pessoa deficiente e que depois foi transferido para o normal com grande proveito de crianças normais nas escolas primárias. Mas aí, falando deles, quando as APAES começaram a fazer um levantamento e viram que muitos PC ficaram... PC é paralisia cerebral, né? Ficaram com paralisia cerebral. No momento do nascimento, as APAES começaram a se movimentar. Eu lembro que Nelson trouxe aqui para Rio Preto um médico, se não me engano, de Salvador, que já estava bem dentro da área e era um obstetra. E aqui, Nelson chamou os obstetras da cidade, os professores da Faculdade de Medicina, e esse médico falou da importância da hora do parto e da necessidade de introdução de um médico neonatologista na hora,
para casos como o do Moacir não acontecerem em outros casos, né? E a partir dessa ênfase das APAES é que hoje em dia todas as salas de parto têm um neonatologista. Foi também o trabalho nosso da implantação do teste do pezinho. Inicialmente, para poucas coisas eram vistas. E hoje é uma gama imensa de problemas que podem ser evitados. Naquela época também que a gente já sabia que a rubéola, na mãe até o 3º mês de gravidez, dava problemas muito sérios na criança em formação, a gente orientava as mocinhas que quando encontrasse uma vizinha, uma amiga com rubéola, que fosse lá, esfregasse o braço, pegasse o rubéola, porque a rubéola dá apenas uma vez na vida e então não teria o caso de ter rubéola durante uma gestação. Então, você veja quanta coisa. Hoje existe vacina para rubéola. Uma vacina que faz com que quantas crianças que poderiam ser afetadas não o foram. É muito curioso você falar isso agora, quando a gente está nessa dúvida de vacina, existe um movimento contra a vacina enorme. Que coisa, né? Quando você fala isso, a vacina salva, inclusive disso, da potencial deficiência intelectual. Que coisa boa. E você comentou comigo também que, a partir da Constituição, parece que agora os deficientes têm direito a um salário mínimo. É isso, tia? Quem não tem receita... Olha, então vou dizer por que Nelson foi para a política. Ele dizia, a gente vive sob leis, e quem faz leis é o legislativo. Então, eu quero ser deputado federal para poder fazer alguma coisa em lei para auxiliar a pessoa deficiente. Então, chegando lá, ele foi visitar todos os deputados e senadores que tinham filho deficiente. E eles sempre apoiaram o que Nelson pedia. Então, é uma lei que diz que a pessoa portadora de deficiência, qualquer deficiência, que não tenha condição de trabalhar e que a família não puder sustentar, terá direito a um salário mínimo. Então, você veja que meus filhos não se beneficiam disso, porque não têm condição de trabalhar, mas graças a Deus nós podemos sustentá-los. Então, foi uma lei que o Brasil inteiro se beneficia. Outra coisa que ele via, deficiente de várias áreas, por exemplo, vou dar só um exemplozinho, o cego. Ele, telefonista, ele era tão capaz como uma telefonista que enxergava, mas como era cego, ele ganhava menos. Então, a lei diz que toda pessoa que fizer o mesmo trabalho, mesmo deficiente, não pode ter o seu ordenado diminuído. Então, várias coisas assim foram pensadas na Constituição e que hoje beneficia muita gente, não é, Alex? Então, você veja, se ter filho deficiente é só uma coisa ruim na vida, ou como é uma coisa boa. Quanta coisa boa a gente pode fazer porque eles existem. Claro, que olhar bom esse, né, tia? E você comentava comigo, eu queria até que você me perguntava se poderia falar de espiritismo. Esse não é um evento espírita, ainda que as casas André Luiz sejam mantidas pelos espíritas, né? Mas a gente não está evitando meu conversar de espiritismo porque é um evento para todo mundo. Ainda assim, você falou uma coisa para mim tão bonita, eu queria que você comentasse aquela história do abajur que você me contou com relação à inteligência dos deficientes intelectuais. Como espírita, eu sei que o espírito encarnado ou desencarnado tem uma inteligência muito grande. E quando me disseram os espíritos amigos, ainda quando encarnados no erro através da inteligência, do poder, eles têm uma nova encarnação, destituídos desta inteligência, para aprenderem a importância de usar bem essa inteligência. E por que eles não manifestam se eles têm essa inteligência? É como se fosse o corpo, como se fosse um abajur com escuro, com uma capa azul marinho, e dentro tivesse uma lâmpada de 100, 200 velas. A luz não passa naquele azul marinho. Da mesma forma, a inteligência do ser humano não passa através de um corpo que foi formado para que não passasse essa inteligência. Perfeito. Certo? Então, dizem os espíritos amigos que
no desencarne, eles novamente recomporão a sua própria inteligência. Então, é muito amados, como está fazendo a Casa Zé André Luiz, e nós outros fazemos, porque depois eles vão se lembrar que, com toda dificuldade, teve alguém que os amou e que os amparou. Uma super lição. E na Casa André Luiz tem uma porção deles acamados e tem uma porção que vão lá no trabalho ambulatorial. Então, quantos estão sendo amados naquele lugar? E quantos se beneficiarão depois com essa lembrança? Entendeu? Claro. Perfeitamente. E você fala isso, tia, eu lembro de outra conversa que a gente teve aqui, que vai estar no dia também nas Casas André Luiz, onde eles contam de uma pessoa que eu conheci, um senhor chamado Bueno, já morreu. Tia, ele ficava na cama o dia todo, mexia um pouquinho só o pescoço e o olho e a pontinha do dedo do pé. Esse senhor, que na minha avaliação não tinha nada ali, apenas um corpo inerte, ele escreveu um livro e várias poesias. Aí, para mim, junta com essa história que você acabou de contar, ou seja, a luz está forte ali dentro, mas está com muita dificuldade de passar. Quando eles acharam uma brechinha para puxar essa luz, ela iluminou a ponto de fazer um livro. Mas eu queria perguntar para você outra coisa. O deficiente, ele sofre, tia? Ele percebe a sua deficiência? Dependendo do grau de deficiência, e principalmente ele sente quando não é amado. Eu tive lá na PAI, que eu fui, já disse para você, dos 8 anos como orientadora pedagógica, quando a gente notava alunos nossos agressivos e com dificuldade, e às vezes até se mordendo tanta coisa, a assistente social ia procurar a família, e geralmente não eram amados, eram rejeitados desde o nascimento. E você imagina um menino, um rapazinho, 16, 17 anos, como nós tínhamos, e que vinham para nós e diziam assim: eu passo na rua, me chamam de bobo. Por que isso? O que é? E eles, lógico, você imaginou você, eu, ser chamado de bobo a todo momento? Então, Claro. a professora, que era uma excelente professora, disse para eles: olha, gente, esses rapazes estavam fazendo marcenaria como aprendizado. Eles: olhem a minha mão. Cada dedo é diferente do outro. Nós também, cada um de nós é diferente do outro. Claro. Eu sei coisas que vocês não sabem. E vocês sabem de coisas que eu não sei. De modo que não se impressione com eles. Eles estão não sabendo que nós somos diferentes um do outro. Nesses 64 anos convivendo com Márcia e 60 anos com Moacir, no dia a dia, todo dia, 24 horas por dia, o tio Nelson já faleceu há alguns anos, é pesado, né? Muito pesado, eu imagino. Você e o tio Nelson, algum momento bateu desespero, alguma revolta? Como é que foi isso? Ou foi sempre alguma coisa que estava tranquilo? Eu aceitei, porque espírita eu entendia. Nelson aceitava e dizia: são meus filhos, ponto final. Então, não, é digamos, uma adequação de vida. Então, para qualquer situação, você tem que procurar as coisas boas que você tem, não é? Claro, claro, perfeito. E não é uma coisa boa você ter olho que enxergar passarinho voando, a plantinha que está crescendo. E nós, que trabalhamos com deficiente, nós aprendemos a ficar felizes com coisas mínimas. Criança que chegava na PAI, que não sabia abrir torneira. Quando conseguia abrir torneira, a professora vinha me contar feliz. Fulaninha abriu torneira. Então, coisas muito pequenininhas. E o interessante é que esses mesmos profissionais nossos vinham também me falar: assim, a minha família melhorou muito depois que eu vim aqui, porque eu aprendi a ficar feliz com coisas pequenas que meus alunos fazem. E agora, com meus filhos, eu fico feliz com as coisas pequenas. Antes eu só reclamava: você é um preguiçoso, você não faz isso. Agora não. Eu digo: poxa, que você portou pão para o seu irmão, que coisa boa. Oh, você levou lixo na rua, coisa boa. Então, melhorou a minha vida familiar depois que eu aprendi a valorizar as coisas pequenas. Perfeito, então, perfeito. É uma aprendizagem que a gente vai lá pensando que a gente está ajudando. No entanto, a gente é ajudada.
Tá certo. Tia, infelizmente o tempo é curtinho, estamos acabando aqui, mas eu queria uma última pergunta para você. Se você tivesse agora iniciando a situação, Márcia tivesse acabado de nascer, ou Moacir tivesse acabado de nascer, mas você já conhecendo tudo que você conhece hoje em dia, depois de 64 anos, convivendo com pessoas com deficiência, convivendo no seu trabalho de pedagoga, qual seria o conselho que você daria para uma mãe que está tendo seu filho agora nessas condições? Então, eu só poderia dizer, aproveite a felicidade. Aproveite você ter a possibilidade de aprender coisas novas através de um filho que tem necessidades. Perfeito. Ótimo, tia. Ótimo, ótimo. Olha, muito, 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 muito obrigado. Você sabe que você é minha tia do coração. Ouvindo você, lembrei muito da minha mãe e sua irmã. É muito emocionante e super feliz. Um orgulho enorme de você, do tio Nelson, da Mônica, do Murilo, da Márcia e do Moacir. Que família mais interessante que eu tenho perto de mim, que vivência rica. Se vocês viveram muito ricamente isso, eu pego a rebarba ali, aprendi muito com vocês também. Muito obrigado, viu, tia? Um abração para você, um super beijo. Agradeço. Você falou que esse coração grande tem você que ama tanta gente. Que Deus te abençoe também, meu filho. Muito obrigado, tia. Super beijo. Tchau. Obrigado. Tchau.